Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Esboce em um período o gráfico das seguintes funções. Y é igual a menos cosseno x. Veja, vamos primeiro ter uma ideia de como é que eu vou fazer aqui o esboço, tá? Cosseno x pode adquirir um valor entre menos 1 e mais 1. Então, menos 1 mais 1 e menos mais 1, menos 1. Então, o valor de y vai girar entre menos 1 e mais 1. Então, vou fazer aqui o eixo vertical, o eixo y, tá? E o eixo horizontal aqui bem no meio, porque o valor de y vai estar entre o 1 e o menos 1, ok? Quais valores para x eu vou colocar aqui? Vou colocar os valores, tá? Ó, então está aqui o eixo vertical, eixo horizontal, ciclo trigonométrico. Lembrando que o cosseno a gente mede no eixo horizontal. Aqui é o ângulo zero, então aqui é o ângulo x, aqui é o ângulo x, e o cosseno desse ângulo x vai ser essa medida aqui, ó, no eixo horizontal, tá? Então, à medida que o ângulo for aumentando, eu vou colocando aqui o cosseno que vai ser o resultado. Então, os ângulos que eu vou colocar vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, está aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá bom? Então, eu vou desenhar a função, a cossenoide, né, que a gente chama, cossenoide aqui, tá? De acordo com os valores. Então, quando o ângulo for zero, cosseno de zero é o quê? Então, quando esse ângulo for fechando até aqui o zero, o cosseno vai ser toda essa medida. Como o ciclo trigonométrico tem raio 1, essa medida vai ser 1. Então, quando o x, né, o x for zero, cosseno de zero, 1. Menos 1, menos 1. Então, está aqui, quando o x é igual a zero, o y menos 1. Então, esse aqui é o primeiro ponto do gráfico. Quando o x for π sobre 2, π sobre 2 é 90 graus. Então, aqui, ó, o cosseno está aqui. À medida que o ângulo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo, 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 diminuindo. Quando for 90 graus, o cosseno vai ser zero. Menos 0, 0. Então, está aqui o outro ponto do gráfico. Agora, π, cosseno de π. Então, está aqui o ângulo, né? π sobre 2, o x está aqui e o cosseno está aqui, 0. Então, à medida que o ângulo vai aumentando, o cosseno vai aumentando, aumentando, aumentando. Aumentando em tamanho, né? Porque, na verdade, está diminuindo, porque para lá diminui. Então, vai diminuindo, diminuindo, até quando for 180, o ângulo igual a 180, o cosseno vai ser o quê? Menos 1, né? Então, vai ser isso aqui, ó. Quando o ângulo for esse aqui, x, né? Que é o 180, que é o π, tá? O cosseno vai ser essa medida aqui, que essa medida é menos 1. Então, quando x for π, vai dar cosseno de π menos 1, menos 1, mais 1. Então, vai dar aqui em cima, mais 1. Tá? Quando o x for 3π sobre 2, que é essa medida toda, aí o cosseno vai ficando pequeno até chegar em 0. Então, cosseno de 3π sobre 2 é 0, menos 0, 0. Está aqui o outro ponto. E, finalmente, quando x for 2π, quer dizer, volta a ser para cá, né? A volta toda, 2π é a volta toda. Quando for a volta toda, o cosseno volta a ser o quê? 1, que é o comprimento do estudo aqui. Então, menos 1 é menos 1. Então, está aqui. E aqui. Então, o gráfico, é claro que se eu colocar mais pontos no meio, né, eu vou obter a nossa bem certinho de como é que é esse gráfico. Então, esse gráfico é assim, ela é uma cossenoide, tá? Eu tenho um vídeo que eu já fiz aqui, que é uma animação, e mostra a variação do seno em função do ângulo. E você pode ver que o cosseno é muito semelhante. A diferença é que o cosseno, ele é medido no eixo horizontal, então ele começa do 1, né? E o seno, ele começa do 0. Mas é bem semelhante. Eu vou colocar aqui no cantinho aqui um izinho, dá uma olhada ali que você vai entender como é que é o fluxo disso aqui, tá? Nesse próximo aqui, veja só, cosseno de
x sobre 2, ok? Cosseno de x sobre 2. O cosseno de x sobre 2 vai variar entre 1 e menos 1. Quando eu multiplicar por 3, então isso aqui tudo vai ficar entre 3 e menos 3. Então, vou fazer aqui o eixo vertical, que é o eixo y, e aqui bem no meio o eixo x. Tá? Então aqui vai dar 1, 2, 3. Aqui é o 3, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, ok? Então aqui é o 0. Aqui na horizontal, que é o x, né? Como aqui está dividido por 2, então aqui eu vou colocar o dobro. Então, por exemplo, o que era π sobre 2, quando eu fizer vezes 2 dá π. Então aqui vai ser o π. Aqui, em vez de colocar π, eu vou colocar o dobro. 2π. Aqui, em vez de ser 3π sobre 2, eu vou colocar o dobro. Então vai ser só o 3π. E aqui, em vez de eu colocar 2π, o dobro vai ser o quê? 4π. Aí você fala, pô, não entendi por quê. Você vai entender quando eu começar a colocar esses valores aqui. Tá? Mas por enquanto entenda. Como aqui está dividido por 2, aqui eu vou colocar o dobro para fazer o gráfico. Ó. Então, quando o x for 0, 0 dividido por 2, 0. Cosseno de 0, 1. Né? Como a gente viu, vou fazer o ciclo aqui de novo. Tá? O cosseno é no eixo horizontal. Então, o ângulo x está aqui e aqui é o cosseno. Então, quando o x for 0, o cosseno vai ser 1. Tá? Então, quando for 0, cosseno de 0 sobre 2, 0 sobre 2, 0. Cosseno de 0, 1. 1 vezes 3, 3. Então, o primeiro ponto, quando o x é 0, o y é 3. Quando o x for π, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2, que é esse aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu coloco o dobro. Porque daí ele vai, quando eu jogar aqui na fórmula, ele vai dividir e vai ser esses aqui. Então, cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então, quando o ângulo for 90 graus, o cosseno vai ser 0. 0 vezes 3, 0. Então, aqui, mais um ponto do gráfico. Esse. Quando o x for 2π, 2π sobre 2 dá π. Então, cosseno de π, então, quando for π, né, tá aqui o π, o cosseno de π vai ser o quê? Menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui, o valor vai dar menos 3. Vai dar aqui embaixo. Quando o x for 3π, 3π sobre 2 é 270. 3π sobre 2 é essa volta até aqui. Quando o x for tudo isso aqui, né, que é o 3π sobre 2, aqui é o π sobre 2, quando for 3π sobre 2, o cosseno vai ser 0. Porque a sombra, né, dessa haste aqui, ó, tá vendo a sombra aqui, ó, aqui vai ser 0, vai estar bem aqui. Tá? O eixo vai ser, né, aqui no eixo, vai dar aqui, a imagem disso aqui vai dar aqui. Então, 3 vezes 0, 0. Aqui mais um ponto do gráfico. E quando o x for 4π, 4π sobre 2 dá 2π. Cosseno de 2π, que é a volta completa, o cosseno volta a ser 1. 3 vezes 1, 3. Então, aqui mais um ponto do gráfico. Então, a cossenoide, ela vai ser assim. Agora mais esticada, tá? Porque multiplicando por 3, tá? E essa daqui, y é igual a 5 mais cosseno x. Tá? Então, o cosseno x, ele varia entre o menos 1 e o 1, certo? Só que quando eu somar 5, então, quando for menos 1, 5 mais o menos 1 dá menos 1, 5 menos 1, 4. E quando for o 1, vai dar 5 mais 1, 6. Então, veja, o y vai variar entre o 4 e o 6. Então, eu vou fazer aqui o eixo vertical aqui, ó. Tá? O eixo y aqui. E vou colocar o eixo horizontal bem aqui embaixo. Por quê? Porque a minha imagem, ela vai dar entre 4 e 6. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui o 4, 5 e aqui o 6. Tá? E aqui no horizontal, como está só o x, vou fazer os ângulos normalmente. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando o x for 0, cosseno de 0, 1. 5 mais 1, 6. Então, está aqui o primeiro ponto aqui.
Quando o x for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. 5 mais 0, 5. Então, aqui no 5. Quando o x for π, cosseno de π, menos 1. 5 mais menos 1, então mais menos 1 é menos 1. 5 menos 1, 4. Aqui. Quando o x for 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 é 0. 5 mais 0, 5. Então, tá aqui. E quando o x for 2π, cosseno de 2π volta a ser 1, né? Aqui, ó. Quando o x for 2π, o cosseno de 2π volta a ser 1. Então, vai ficar 5 mais 1, 6. Então, aqui, volta a ser aqui em cima. E a cossenoide fica aqui, ó. Tá certo? Então, esse é o gráfico dessa aqui, esse e esse. Ok? Dúvidas? Posta nos comentários. E inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos e curta os vídeos. Até a próxima.